32º domingo do tempo comum, ano C, 2019. Primeira leitura, segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículos 1 a 2, 9 a 14. Salmo 16. Segunda leitura, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 ao capítulo 3, versículo 5. Evangelho, Lucas 20, 27 a 28. O ano litúrgico será concluído dentro de 2 semanas, com a celebração da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, no 34º domingo do tempo comum. É uma conclusão em tom escatológico, pois, pela fé, caminhamos na certeza de que todas as coisas serão recapituladas em Cristo Jesus e nele alcançarão a sua plenitude. É significativo que a questão sobre a ressurreição dos mortos aconteça no Templo de Jerusalém. Após um longo caminho, que teve início com a firme decisão que Jesus tomou de subir para Jerusalém, Lucas 9:51, a sua entrada foi narrada e aconteceu de forma messiânica, montado sobre um jumentinho, Lucas 19, 20 a 40. Desse momento em diante, teve início o ministério público de Jesus em Jerusalém, que culminou com a sua paixão, morte de cruz e ressurreição. Por isso, a questão levantada pelos saduceus é de suma importância. Por um lado, porque a sentença de morte começa a ganhar enormes proporções. Por outro lado, porque sem ela não há mensagem nem sentido para se falar em ressurreição, e em particular diante dos saduceus, que nela não acreditavam. Ademais, sob a autoridade do sumo sacerdote, Jesus será sentenciado de morte. Um olhar atento para a questão proposta pelos saduceus e para a resposta dada por Jesus permite perceber a relação que se pretendeu estabelecer entre matrimônio e morte, pois está em jogo a questão da descendência, pela qual os genitores se perpetuavam na história, em particular o homem. O ponto de partida dos saduceus é a figura de Moisés. Ao lado disso está a Torá, que contém os seus ensinamentos. De fato, os saduceus só seguiam a Torá e não acreditavam, como os fariseus, seus escribas, mestres e doutores da lei, na existência dos anjos e muito menos na ressurreição dos mortos. Digno de nota são esses saduceus se dirigirem a Jesus chamando-o de mestre. Não é, por certo, um reconhecimento, mas uma ironia da parte de quem coloca a questão. É preciso evocar aqui o episódio de Jesus no templo, Lucas 2, 41, 52. Neste, Jesus está entre os doutores, ouvindo e fazendo perguntas. Contudo, agora, Jesus não é mais um jovem que faz o seu bar mitzvah, mas um homem que tem muitos seguidores e seguidoras. Lucas quis ligar os dois episódios e o fez com o versículo 39, quando diz: tomando então a palavra, alguns doutores da lei disseram: Mestre, falaste bem. Tal elogio tem a sua razão de ser. Em primeiro lugar, porque Jesus, usando a Torá, em particular Êxodo 3, 1 a 6, mostrou que os saduceus erravam em não acreditar na ressurreição. Em segundo lugar, porque confirmou a fé e a doutrina dos fariseus. Um basta foi dado, e já não se atreviam a interrogá-lo sobre mais nada. Versículo 40. Com isso podemos perceber claramente a moldura do episódio, que começa com a interrogação, seguida do título mestre, e termina com uma sutil inversão, com o título mestre e sem mais alguma interrogação.
No centro estão a questão em seu contexto, versículos 28 e 33, e a resposta de Jesus dentro desse contexto. A base contextual, tanto da pergunta como da resposta, é a figura de Moisés e sua autoridade ligada à Torá. Se por um lado a morte é um dado de fato e inegável, por outro lado a ressurreição e sua finalidade são explicitadas por Jesus, pois estão para além dessa realidade. Os saduceus partiram de uma lei específica denominada de lei do levirato, ou a obrigação do cunhado em relação ao seu irmão, que, morrendo sem deixar filhos, para perpetuar seu nome e manter seus bens, deveria se unir à sua cunhada. Esta lei se encontra em Deuteronômio 25, 5 a 6. Já a sua recusa está logo a seguir, versículos 7 a 10. Exemplo de recusa encontra-se em Gênesis 38, 8, que ficou conhecido como onanismo, porque Onã, filho de Judá, não cumpriu seu dever para com a cunhada Tamar, após a morte de seu irmão mais velho, que morreu sem deixar filhos. Onã se unia a Tamar, mas para não gerar nela um filho, todas as vezes ejaculava fora dela e derramava o sêmen no chão. A maldade de Onã foi punida com a morte por Deus. Além dessa narrativa, um caso todo particular acontece no livro de Ruth, que de certa forma será beneficiada por esta lei e vai gerar de Boaz um filho, Obed, que será o avô do futuro rei Davi. Assim, a tribo de Judá teve um caso feliz para compensar o mal feito que Onã praticou para com Tamar. Além disso, ela se tornou um símbolo da astúcia feminina, que consegue alcançar justiça aos olhos de Judá. Este, sem o saber, gerou em Tamar um filho. Na verdade, eram gêmeos, Pérez e Zera. Este caso da astúcia de Tamar pode ser o reflexo de uma tradição diferente, onde o sogro é que era buscado para executar a lei do levirato. Fato é que Gênesis 38, 26 afirma: ele, Judá, nunca mais conheceu Tamar. O exemplo citado pelos saduceus, porém, ultrapassa o prescrito na lei e faz com que 7 irmãos tentem, sem êxito, suscitar tal descendência na viúva, que acaba por morrer por último. O exemplo pode parecer sarcástico, mas coloca em evidência a força vital dessa mulher. Tal dado pode evocar a Sara, do livro de Tobias, que se casou com 7 homens, mas com nenhum deles conseguiu ter relações, pois os homens morriam na noite de núpcias. O livro, na verdade, quer sublinhar os planos de Deus e insistir no fato de que Sara estava reservada para Tobias. Este livro é um romance que possui muitas lições importantes para uma família que busca viver a fé. Em particular, neste livro, descobrimos muitas obras de misericórdia. A resposta de Jesus possui 2 níveis. O primeiro diz respeito ao casamento, é para esta vida. O segundo diz respeito ao celibato dos eleitos e eleitas. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não podem morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Versículos 35 e 36. Esse segundo nível fundamenta o ensinamento de Paulo aos Coríntios sobre a virgindade e o celibato, assumidos por vocação, em 1 Coríntios 7.
Não se está negando o valor do casamento, mas este já não precisa ser visto como meio para garantir a continuidade de alguém nessa vida após a sua morte, em seu descendente. Ao que parece, a resposta de Jesus teria a ver com alguma crítica feita a ele, por não ser um homem casado, mas por viver como um mestre celibatário. Outro dado interessante está no fato de Jesus colocar a vida futura e a ressurreição dos mortos como resultado de um juízo, mas aqueles que forem julgados dignos. Aqui abre-se a possibilidade de se entender que após a morte, com a ressurreição, o casamento já não há mais razão para existir. Enfim, o cerne da questão e da resposta se encontram nos versículos 37 e 38. Ao evocar o episódio da sarça ardente, Jesus se referiu ao momento do chamado de Moisés para voltar ao Egito, a fim de libertar seus irmãos da opressão. A leitura e a interpretação que Jesus fez do episódio acrescentaram um dado novo. A sarça que não se consumia era sinal da vida que não termina com a morte. A identificação do Senhor como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó também recebeu uma nova compreensão, pois não faria sentido para Moisés se Deus se identificasse com mortos. Isso não seria para Moisés uma garantia para voltar ao Egito, e muito menos se dispor a ir ao encontro de tantas situações de morte. Disso resulta a força do último argumento de Jesus em forma de conclusão lógica. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem ou todos estão vivos. É um apelo à fé. Não faz sentido dizer que se acredita em Deus e não se acreditar na ressurreição. Esta é a fé que se encontra na mãe e no que diz aos seus 7 filhos que estão para ser torturados e sofrer a morte. A diferença do primeiro livro de Macabeus, que combate o inimigo pela guerra, o segundo livro de Macabeus traz o martírio como forma viva da fé ao se enfrentar o inimigo. Essa foi a forma que Jesus adotou, pois assumiu o martírio e viveu da certeza da ressurreição. Frente à insensibilidade dos saduceus, que ainda de forma fictícia colocaram uma mulher não realizada na sua plenitude, e 7 homens que não conseguiram realizar a lei do levirato, Jesus se posicionou do lado do ser humano, desejoso de ser feliz, e acima de tudo, do lado de Deus, que é o único com poder de realizar tal desejo. Pois a felicidade do ser humano é o seu plano, mas que, por causa da desobediência, precisou passar pelo martírio do Filho unigênito. Acolher essa boa nova permite experimentar a graça e a consolação, que vem do amor de Deus, como afirma o apóstolo Paulo para os fiéis de Tessalônica. Em meio às perseguições e sofrimentos causados por homens perversos e malvados, a exortação é manter-se fiel, porque o Senhor é fiel ao seu plano de amor. Por isso podemos nos preparar para enfrentar as adversidades, pois nosso Deus tem em suas mãos a nossa vida, a nossa morte e a nossa ressurreição. Um bom e santo domingo a todos. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.